Olá, vamos agora à apresentação do trabalho de introdução ao trabalho científico. Trabalho este que consiste na elaboração de um vídeo de um projeto de pesquisa realizado pelo grupo. Grupo este composto por Arthur Jorge Vasconcelos Vilas Boas, Thiago Silva dos Santos e Vinícius Andrade Fernandes. Todos estes estudantes da Universidade de Salvador, do curso de Engenharia de Produção do segundo semestre. Bem, antes de começarmos a discorrer sobre o assunto qual iremos abordar, vou explicar mais ou menos como é que vai funcionar a apresentação. Vocês podem observar no canto inferior direito da tela que aparece uma imagem de uma pessoa. Essa imagem é da pessoa a qual está falando no momento, para que vocês possam observar quem está falando sobre o assunto discorrido no atual momento. E agora vamos para a nossa apresentação devida. Vamos falar sobre o congestionamento e os acidentes na cidade do Salvador. Um tema bem atual, que já vem sendo debatido desde o início desse milênio. Esse problema ele vem se agravando gradativamente durante os anos. Mas podemos nos fazer uma pergunta: qual seria o motivo para tanto engarrafamento e para tanto acidente, e por que estes vêm aumentando tanto com o passar dos anos? A partir dessa pergunta, partiremos então para entender o porquê desse caos e tentar entender também como está o trânsito em Salvador hoje. Por isso, nossos objetivos são saber o porquê do crescimento do número de congestionamentos para tentá-los resolvê-los ou amenizá-los, procurar um sistema eficaz para que resolva, pelo menos em parte, o problema do trânsito em Salvador, desafogar o trânsito de Salvador, principalmente nos horários de pico, em que há mais carros na rua, formar e contratar pessoas capacitadas a ajudarem a resolver o problema, identificar as principais causas da má administração pública e das causas dos longos engarrafamentos pela cidade, procurar em outras cidades possíveis soluções para melhorar o trânsito na cidade de Salvador. Então, após listarmos os nossos objetivos com a pesquisa, tentamos imaginar quais os possíveis motivos que geraram a nossa problemática das questões dos engarrafamentos e dos acidentes. Em um levantamento de hipóteses, estas seriam as possíveis causas: os desvios de recursos e má administração, a má educação dos motoristas, tendo uma necessidade de reeducação para o trânsito pelos mesmos, ruas, vias, estradas mal cuidadas, com muitos buracos e mal sinalizadas, falta do cumprimento da lei, mas à risca pelos órgãos públicos, né? A própria Trans Salvador, né, que substituiu a 7 em 2007, com essa substituição houve até uma melhora nas questões do trânsito, nas questões de fiscalização do próprio trânsito. Houve uma pequena diminuição de acidentes, mas não de forma significativa. Contudo, houve ainda assim uma melhora nas questões gerais do trânsito. Inclusive em 2007, a Superintendência de Engenharia de Tráfego, a 7, foi alvo de muitas críticas, já vinha sendo alvo de muitas críticas e acusações de incompetência por parte da população de Salvador. E em 2007, a Rádio Metrópole realizou uma pesquisa na qual elegeu a 7 como o pior serviço da Bahia. E outras causas seriam o aumento do poder aquisitivo dos brasileiros, que passaram a comprar mais veículos, mais motos, mais motocicletas, mais carros, e muitas vezes numa família só, antigamente você tinha apenas um veículo e hoje você tem 3, 4 veículos. Então essa questão do aumento do poder aquisitivo dos brasileiros fez com que as famílias passassem a ter mais veículos, e até as que antigamente não tinham, não conseguiam comprar esses carros por questão financeira, hoje tem, com a questão dos financiamentos, dos baixos juros, conseguem hoje ter o seu veículo, né?
fica mais fácil as classes, assim, posso dizer, mais baixas, conseguirem obter um veículo motorizado. A permanência também dos veículos antigos rodando juntamente com os novos que estão sendo comprados é a questão do poder aquisitivo novamente aí presente no trânsito. As pessoas hoje têm mais carros, as famílias têm mais carros, então muitas vezes os carros antigos, que muitos ainda preferem por estes, esse contingente nas ruas vem aumentando gradativamente a cada dia que passa. E com isso, querendo ou não, vem aumentando o número de acidentes. Então é preciso que haja uma fiscalização maior pelos órgãos públicos e uma conscientização dos motoristas em relação a isso, ao trânsito. Esta seria uma das possíveis hipóteses que nós levantamos para a nossa problemática. Então, optamos por falar do trânsito de Salvador porque é fundamental manter a cidade em funcionamento. E com o trânsito caótico é difícil de fazê-lo. A cidade de Salvador passa por uma crise na administração pública, o que acaba por negligenciar mais ainda a questão do trânsito, né? É necessário se dar mais atenção a essa questão, pois com o trânsito parado, com a cidade sem mobilidade urbana, é difícil de fazê-la crescer, é difícil de fazê-la evoluir, né? É complicado isso. Se o trânsito não anda, como é que a cidade vai evoluir? Como é que a cidade vai avançar? É complicado isso, né? Por isso nós optamos por falar do trânsito, que é uma questão muito importante e já vem sendo debatida nesses últimos tempos. Mais ou menos de 2005 para cá, onde o trânsito se tornou um grande problema para a cidade. Os nossos estudos foram feitos através de análise de dados das estatísticas do Trânsito de Salvador, em que nós observamos e tivemos uma atenção maior voltada para as questões dos engarrafamentos e dos acidentes de trânsito. Tentamos observar uma relação entre cada dado que nós estudamos e, assim, após os estudos, observamos que, além das questões dos congestionamentos, e que isso influencia muito nas questões dos acidentes, pois quanto maior a quantidade de carros na rua, maior o número dos índices de acidente. Observamos também que as questões psicológicas influenciam muito no trânsito. As pessoas passaram a encontrar engarrafamentos cada vez mais longos, cada vez mais cedos, e esses engarrafamentos tinham um tempo de duração maior do que eles tinham costume de enfrentar. Então, através dos gráficos, nós conseguimos perceber que os números de acidentes têm um horário específico, que é normalmente o chamado horário de pico, ou normalmente o horário que o pessoal está voltando do trabalho. E nesse horário, nessa faixa de horário, que ocorre os maiores acidentes. Vocês podem observar os gráficos. Nas principais avenidas, as avenidas assim que ligam Salvador, em que o pessoal tem que passar por elas para voltar do trabalho, para ir em direção às suas casas, são nesses locais que ocorre o maior índice de acidente. Se vocês observarem nos anos aqui de 2010 e de 2011, a Avenida Luiz Viana, que é a paralela a Antônio Carlos Magalhães, ali sentido Iguatemi, Vasco da Gama, vocês observando aqui o gráfico, vocês vão identificar avenidas famosas que trazem ao motorista a obrigatoriedade de ter que passar por elas. Por isso a quantidade de acidentes nelas são muito grande. O que poderia diminuir diminuir o número de sinaleiras, aumentar o número de passarelas, ou então, o que seria o ideal, criar vias que escolham o trânsito, ligando bairros a outros, evitando essa obrigatoriedade do motorista ter que passar por essas avenidas, diminuindo assim os congestionamentos e também os acidentes. E assim concluímos nosso trabalho de gestão do Trânsito de Salvador, focado nas questões de acidentes e do congestionamento do mesmo.